Ser acriana, para mim, além de ser um motivo de muito orgulho, principalmente pelas minhas raízes, é também porque eu sei que nas minhas veias corre o sangue de pessoas, né, que têm uma contribuição muito grande para a história do Acre e até do Brasil. Eu acredito que as palavras que movem o acreano é resistência, é resiliência, porque nós nos inventamos. Enquanto outros estados do Brasil estavam lutando para não pertencer à pátria, nós, acreanos, estávamos lutando para pertencer, para ter essa ideia de pertencimento. Nós escolhemos ser brasileiros por opção. Nós dissemos, nós seremos brasileiros. Os nossos avós cearenses, nordestinos de uma forma geral. Essas pessoas optaram por ser brasileiras. Para contar esta história, nós vamos voltar no tempo. Época em que o Brasil tinha um traçado diferente. Antes de ser anexado ao Brasil, o Acre era conhecido como terras não descobertas. De acordo com o Tratado de Tordesilhas, esse assinado entre Portugal e Espanha, em 1494, entendia que essa terra, essa região mais a oeste, pertencia à Espanha. Muito especificamente em relação ao Acre, aquela região, à época, ainda não era habitada por espanhóis e portugueses. Claro, ocupada por povos originais, indígenas, mas como não era uma região efetivamente ocupada por nenhum dos povos, não havia clareza sobre aquelas fronteiras. O que nós tínhamos, claro, era uma previsão um pouco genérica no Tratado de Madrid sobre a nascente do rio Javari. Com o passar do tempo, a Bolívia ela se torna independente da Espanha, então, matematicamente, essa região ela passa a ser da Bolívia. O que está acontecendo no Brasil nesse contexto? O Brasil está passando por uma guerra chamada Guerra do Paraguai. E a Bolívia, então, ela acaba de perder a sua única parte de território para o Chile. E esse território era fundamental para a Bolívia, porque para os bolivianos escoar sua produção. Eles forçam, de certa forma, o Brasil, ameaçando até o governo brasileiro, o Império Brasileiro, de fazer aliança com o Paraguai, enviando tropas bolivianas para ajudar o exército paraguaio, mas não apenas isso, liberando as suas linhas fronteiriças com o Paraguai para que o exército paraguaio avance. Pensando nessa questão tática de guerra, o Dom Pedro II, que era um grande estrategista, o nosso imperador Dom Pedro, ele cria esse acordo, que é assinado em 1867, chamado Tratado de Ayacucho. O Tratado de Ayacucho não é nada mais, nada menos do que um tratado que limita as linhas entre Brasil e Bolívia. Esse tratado, mais uma vez, como o próprio Tratado de Madrid, ele prevê a preponderância do Utipocidetes, ou seja, de novo, de quem estiver ocupando efetivamente o território é daquele país. Com o desenvolvimento do processo de vulcanização do látex, a demanda por látex, a demanda pela borracha aumenta exponencialmente. E aí a região do Acre começa a ser ocupada principalmente por cearenses. Centenas de milhares de cearenses, ano a ano, foram para lá ocupar aquela região para extrair o látex. O estado do Acre ele se forma a partir principalmente da junção dos povos nordestinos, de uma maneira muito especial, e dos indígenas que aqui já habitavam. Mas não eram só nordestinos, vieram sulistas, vieram turcos, vieram árabes. Então foram muitos povos que se juntaram para formar esse estado ainda na época do ciclo da borracha. Quando os nordestinos chegaram a esse território, aqui encontraram os índios apurinãs, que davam o nome desse rio de Aquiri, que significa Rio dos Jacarés. E esse Aquiri, a partir dos usos, passou a se chamar Acre. Foi uma corruptela, né, que vai acontecendo Aquiri até chegar a Acre. Então, o Acre tem esse significado, Rio dos Jacarés. No século XIX, o mundo está passando por uma grande revolução que nós conhecemos como a Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela é o avanço dos mecanismos, das máquinas, em detrimento do trabalho braçal que era conhecido anteriormente. E nesse contexto da Revolução Industrial, muitas descobertas passam a vir à tona, como, por exemplo, a descoberta do elástico. E Charles Goodyear ele acaba de descobrir o processo de vulcanização. E o processo de vulcanização não é nada mais, nada menos do que tirar as impurezas e tornar mais consistente o produto extraído da nossa Aedes brasileira, que é a nossa látex da nossa seringueira. Então, nesse contexto, essa região aqui é a região mais rica do mundo. A Bolívia tentou algumas vezes também ocupar aquele território.
mas ela não tinha condições, é um Estado mais fraco, é um Estado que estava com conflitos com outros países. Ela acaba por instalar uma alfândega. Para quê? Para cobrar imposto do látex. E aí há uma primeira revolta dos brasileiros que estão lá, e é uma revolta que ainda não é apoiada pelo Brasil, porque a visão preponderante do governo brasileiro é de que o Tratado de Ayacucho havia efetivamente cedido aquele território à Bolívia. O Galvez, ele é um fã da Revolução Francesa, ele é um apaixonado pela Revolução Francesa, e então, 100 anos após, no dia 14 de julho de 1899, ele chega nessa região e ele diz o seguinte: se essa pátria não nos quer, vamos fazer uma para nós. Vamos construir o nosso Estado com as nossas leis, com a nossa bandeira, com a nossa civilidade. A Justiça do Acre, ela tem como marco inicial, vamos dizer assim, da sua criação, o Decreto 3, de autoria do governo independente de Galvez, e quando ele proclamou a República Independente do Acre. E ele criou essa justiça civil, instituiu a justiça civil, a justiça criminal, e tendo como sede a cidade de Porto Acre. Os princípios da Revolução Francesa, a liberdade, igualdade e fraternidade. Eu acho que esses princípios serviram de inspiração a Luiz Galvez, que propôs ao Acre um lugar, aquilo que era chamado de Acre, que se conhecia como Acre, as terras dos acreanos, de onde saía a melhor borracha, dali eu penso que saiu o quê? A liberdade, a autonomia, a igualdade com os brasileiros, porque se falava em termos de justiça, a única justiça era a boliviana na época, fraternidade, a fraternidade de querermos ser brasileiros, uma escolha dos acreanos, dos seringueiros, dos nordestinos pelo Brasil. O Acre se torna também Estado independente até março de 1900 e então depois o governo federal brasileiro devolve as terras ao território boliviano, reconhecendo aquele acordo lá do Tratado de Ayacucho, assinado em La Paz, que reconhecia essas terras como terras bolivianas. Isso gera uma insatisfação enorme por conta dos seringalistas, Joaquim Vito, Coronel Alexandrino e outros seringalistas que tomavam conta, porque era inadmissível você trabalhar num território, você sendo brasileiro, ganhando seus recursos, ganhando seus dividendos e você pagar taxas, altos tributos para o governo boliviano. Então, nesse contexto de cisânia é que começa a surgir, a aflorar burburinhos nos ouvidos desses homens, no coração desses homens, a ideia de uma revolução, a ideia de uma revolta armada para tomar de fato essas terras das mãos dos bolivianos. Como a Bolívia viu que não conseguia ocupar aquele território por si, ela começa a negociar com os Estados Unidos e com o Reino Unido uma cessão daquele território. Então ela cederia aquele território a uma empresa, essa empresa teria todos os direitos sobre o território, indicaria seus próprios juízes, aplicaria a sua própria lei e poderia inclusive criar uma força policial, paramilitar, para defender aquele território. E nós temos uma terceira revolta do Acre, que é liderada por Plácido de Castro, e nesse caso sim o Brasil vem a apoiar, intervir, porque justamente para prevenir que potências estrangeiras viessem a atuar no território amazônico. Começou então a ser delineado o Tratado de Petrópolis, que incorporou o território acreano ao nosso país. São indicados primeiro, na delegação brasileira, o Rui Barbosa, o Barão do Rio Branco e o Assis Brasil, que era embaixador em Washington. E o Rio Branco, ele tinha um entendimento de que o Tratado de Ayacucho havia efetivamente sido cedido para a Bolívia. Então ele achava que por causa daquele tratado seria perigoso submeter a questão a uma arbitragem. Seria mais interessante uma negociação direta, possivelmente, e o que acabou acontecendo foi essa permuta onerosa que a gente chama. Houve troca de territórios para ambos os lados e um pagamento. Esse Tratado de Petrópolis ele é assinado na cidade serrana do Rio de Janeiro e a ideia é exatamente isso, estabelecer um acordo entre o governo brasileiro e o governo boliviano. Esse acordo vai pagar aos bolivianos 2 milhões de libras esterlinas, que é um valor considerável. Também entregar parte do território do Mato Grosso, um pouco mais de 3.000 quilômetros, para o território boliviano.
e a construção de uma estrada de ferro, conhecida como Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, que dava para o boliviano essa possibilidade de escoar a sua produção. Faltava ainda resolver mais uma disputa entre os países vizinhos. Euclides da Cunha fez parte da Comissão de Reconhecimento do Alto Purus, que após a assinatura do Tratado de Petrópolis, que é o Tratado Brasil-Bolívia, né, restava a questão para resolver com o Peru, né, que reclamava que as terras negociadas com a Bolívia não eram da Bolívia, né, e também precisava definir a fronteira política com o Peru. Então, nisso também o Rio Branco foi muito hábil em conseguir deixar que as negociações fossem bilaterais, primeiro com a Bolívia. Uma vez resolvido a questão com a Bolívia, o Acordo de Petrópolis previa, no seu artigo 8º, que o Brasil iniciaria negociações com o Peru após a ratificação do Acordo de Petrópolis. Há uma pequena cessão de alguns territórios e aí, com o Tratado do Rio de Janeiro, nós temos a resolução das questões de fronteira do Brasil com os seus vizinhos. O Acre é a última unidade da Federação Brasileira, né, definida numa relação internacional, com uma fronteira internacional. Nós somos de 1903, né, a assinatura do Tratado de Petrópolis, e com a Bolívia, em 1909, a assinatura do Tratado do Rio de Janeiro com o Peru. Então, nós somos o último estado da federação, o último pedaço desse território nacional, né, assinado em tratados internacionais. Resolvidas as disputas internacionais, surgiu mais uma batalha para os acreanos. O novo território seria anexado ao Amazonas ou elevado à categoria de estado. O Amazonas tinha muito interesse no Acre. Estima-se que cerca de 50% da borracha que passava pelo porto de Manaus era de origem acreana. Claro, isso dá recursos, né? Cobra impostos. E também o Amazonas também foi sempre muito atuante nas revoltas, sempre deu muito apoio. Então era do interesse dele que o Acre fosse incorporado ao Amazonas. A disputa foi parar nos tribunais e acabou dando origem a uma expressão muito conhecida dos brasileiros. A importância de Rui Barbosa no Tratado de Petrópolis foi no sentido que ele fez parte da equipe de Rio Branco, inicialmente, e depois ele não concordou muito com o tratado e abandonou, né, a equipe comandada pelo Barão do Rio Branco nas tratativas com o governo da Bolívia. Mas, de qualquer forma, dizem alguns que, por conta disso, ele ficou um pouco contrariado e depois acabou aceitando advogar para o estado do Amazonas na tentativa dos amazonenses de incorporar o território do Acre. No outro lado estava Gumercindo Bessa, que era um parlamentar sergipano que defendeu a posição contrária. E ele era, tal qual Rui Barbosa, um grande orador e um retórico muito bom. A disputa, a polêmica, na verdade, ocorreu nos jornais do Rio de Janeiro. E de tanto bons argumentos que ele utilizou, que acabou, então, sendo vitorioso contra Rui nos argumentos, essa expressão, então, bom à beça, nasce, segundo consta, do presidente Rodrigues Alves, que ao receber o apelo de alguém com bons argumentos, dissera: você argumenta à moda do Dr. Bessa. Ou seja, isto é bom à beça. E essa expressão acabou sendo incorporada, né, no português brasileiro. Gumercindo Bessa se escreve com 2 S's, mas depois da padronização da reforma ortográfica ficou Bessa com C cedilha, como nós conhecemos hoje. E essa história é confirmada no próprio dicionário Wise, se a gente for ver a origem do termo. Então, esses argumentos dele em defesa dessa autonomia territorial do Acre, em defesa do povo do Acre, é que o levou a ser reconhecido pela imprensa, pelo povo e até mesmo pelo Supremo, porque acabou mais tarde encampando o pensamento dele, que acabou sendo definido pela Carta Constitucional de 34. Os acreanos que aqui residem, eles têm uma esperança de que na Constituição de 34 o Acre passa a se tornar, então, Estado, de fato, brasileiro. Algo que não acontece, porque com a Constituição de 34 eles criam um limite populacional para que o Estado se tornasse, de fato, Estado.
E após a Segunda Guerra Mundial, volta então à tona, né, com José Guiomar dos Santos, essa ideia autonomista que só vai se concretizar em 1962, no dia 15 de junho de 1962. O Acre se tornou Estado por um projeto de lei federal. Foi um dos poucos atos do presidente João Goulart. Tinha como seu primeiro-ministro Tancredo Neves, que era correligionário do autor do projeto de lei. No projeto de lei, o deputado federal Guiomar Santos, também mineiro, ele tinha sido governador do território e indicado pelo governo federal. Ele era amigo de Juscelino Kubitschek, Tancredo Neves, e daí eu penso que as circunstâncias também colaboraram muito, né? O Acre foi o primeiro pedaço de terra da nossa federação a ter uma definição como território federal. Foi o primeiro, né, em 1962. Esta elevação do Acre à categoria de Estado é consolidar o sentimento de autonomia do nosso Estado e verdadeiramente incorporado como Estado. Então, esse é muito importante o 15 de junho. 15 de junho para o Acre é algo que é a nossa autonomia, é o nosso sentimento de acreano se tornando um Estado da Federação. Eu nasci no Seringal Cachoeira, antigo Seringal Cachoeira, que hoje é um projeto de assentamento extrativista, em Chapuri, né? Nasci em 1969, filha de Eunice Feitosa Mendes e de Francisco Alves Mendes Filho, Chico Mendes. O Acre hoje ele é reconhecido nacional e internacionalmente a partir da luta e da trajetória de Chico Mendes. Então, com certeza, não é possível, né, falar do Acre hoje sem mencionar Chico Mendes, que foi uma grande liderança, né, que protagonizou uma revolução verde dentro das matas de Chapuri, né, que conduziu um movimento muito forte, né, de resistência. Na década de 70, com a expansão do gado, com a vinda, né, dos grandes fazendeiros para cá, eles também perceberam que tinham inimigos em comum e, estrategicamente, idealizaram uma grande aliança, que foi a Aliança dos Povos da Floresta, né, entre indígenas, ribeirinhos e seringueiros, né, para fazer justamente o enfrentamento, para resistirem, né, coletivamente a esses inimigos, a essas ameaças. O próprio projeto Seringueiro, né, que foi um projeto de alfabetização para adultos, né, a concepção da criação das reservas extrativistas, né, a valorização da floresta em pé, tudo isso foi absorvido por um modelo de Estado, por um projeto de Estado baseado nesses conceitos. Ou seja, a floresta, né, como um grande ativo capaz de mobilizar movimentos, capaz de fazer do Acre uma referência de política ambiental para o mundo, inclusive, não só no Brasil, mas para o mundo. Então, esse movimento que surgiu nas florestas através do empate, mas também através, né, do projeto Seringueiro, mas que era através da concepção de reservas extrativistas, né, desse modelo de vida das populações tradicionais, né, que conviviam harmonicamente com a floresta, porque sabiam, né, que sem a floresta em pé eles não tinham como manter sua identidade, eles não tinham como manter seu território. Então surge daí também essa necessidade de lutar pela conquista do território, que também virou política pública. Então o Acre, esse movimento dos seringueiros aqui do Acre, liderados pelo meu pai, ele deu realmente norte, ele deu, né, o start a muitas políticas públicas. Nós temos muitas curiosidades no vocabulário acreano. Uma delas a gente pode falar sobre a própria entonação e a mudança de algumas palavras no interior delas. Por exemplo, é muito comum o acreano falar vou mesmo, e nessa entonação que dá uma confirmação de que ele vai, e isso vai ser com diversas outras formas de linguajar. Mas também no vocabulário nós temos aí o piseiro se referindo à festa, né? Nós temos maceta, quando a gente quer falar de uma coisa que é muito grande, nossa, essa casa é maceta. E assim tantas outras palavras que vêm desse vocabulário e que são próprias aqui da região acreana. De acordo com o novo acordo ortográfico,
Os topônimos, né, que são as palavras que dão nome aos lugares, quando eles terminam em vogal átona, eles devem ser escritos, as suas palavras, né, os seus gentílicos devem ser formados como acriano, com I. Isso acontece, por exemplo, com Iraque, a iraquiano, né, a mesma coisa. Mas isso não pegou aqui. E não pegou por quê? Porque o gentílico ele é um patrimônio do povo, ele é uma marca cultural. Então, na época em que esse acordo ortográfico chegou e que começou a disseminar que a partir daquele momento o acreano passaria a se chamar acriano, começou um movimento tanto na esfera acadêmica quanto na esfera popular. O governo, a partir da Assembleia Legislativa, colocou uma consulta popular para que as pessoas, a partir da internet, se manifestassem, se permaneceria o acreano com E ou acriano com I. E venceu então o acreano. Então, em 2016, o então governador Tião Viana sancionou a lei que deu então essa possibilidade de que permanecesse o acreano com E, como marca do povo, como marca cultural. Essas identidades são as histórias, né, que vão contando a nossa origem, criando esses sentimentos de pertencimento, quer dizer, formação de um povo, formação de uma nação, tanto no sentido nacional, no nosso caso no sentido estadual, mas é criar um enredo que conte a nossa história e que a gente passe a repetir e acreditando essa história. O sentido da acrenidade é esse sentimento de pertencimento com essa história, com esse enredo. Eu sou dessa história, eu sou fruto dessa história, eu sou acriano raiz, que seria esse que vem dessa matriz do seringal, seria o acriano raiz, digamos assim, né? É essa releitura do passado, essa valorização e, supostamente, esse reencontro do ponto de vista político dos acrianos com a floresta. Eu sou nascido em Chapuri, agora os meus tios, meus pais, meus avós, todos são cearenses. E essas pessoas eram pessoas muitíssimo engraçadas. E é a partir dessa graça que me veio o amor pela literatura de cordel. E depois da literatura de cordel é que eu entrei na poesia clássica. O nome do poema é Cabra de Chapuri. Isso aqui é uma homenagem que eu faço aos meus tios cearenses que chegaram aqui, uns mais velhos, outros mais moços, e aos meus pais também, né? Então, o Cabra de Chapuri é um poema que começa assim. Ai do vento se ali não fizer a curva, vire brasa o céu se ali não cair a chuva, toquem as trombetas porque um povo se agiganta, desembainhem as espadas porque a luta será tanta que o inimigo há de clamar por misericórdia. Eu acredito que o nosso maior legado como filhos de seringueiros, como netos de seringueiros, é a nossa identidade. É a nossa identidade acriana, essa nossa identidade de compreender a nossa floresta, de compreender as nossas riquezas, de compreender quem somos dentro desse ciclo natural. O que o Chico defendia lá atrás é muito atual e que é nosso, é um conceito também muito nosso, que é a valorização da floresta em pé, é a valorização da identidade do seu povo. Eu acho que se a gente entender esse conceito, valorizar o ativo que nós temos aqui, a gente vai estar evoluindo, a gente vai estar crescendo. Entender que a gente precisa cuidar da floresta, que a gente precisa cuidar, né, do nosso ambiente, que a gente precisa cuidar da nossa história. É isso que nos move, é isso que nos faz ter orgulho de ser acrianos, é saber que mesmo olhando para o progresso, para o futuro, nós podemos olhar para o nosso passado e ver que o nosso passado nos norteou como cidadãos, nos norteou como seres humanos e certamente nos norteará. Reconhecer o passado, reconhecer a nossa vivência, é saber os passos que nós estamos dando, é saber a trilha que nós estamos caminhando.